Fala, gente, estamos começando mais um compacto. Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor, seja pela Rede Super ou pelos canais de comunicação da Lagoinha aqui de Orlando. É um prazer entrar aonde você estiver, no tempo que você estiver, para juntos exaltarmos e adorarmos o nome do Senhor. Não esquece de pegar esse link e compartilhar com pelo menos umas 10 pessoas, de escrever para a gente de onde você está acompanhando o compacto nessa hora, e escrever também o seu nome, seu pedido de oração, porque ao final estaremos juntos orando, colocando as nossas necessidades aqui, as suas aí, para juntos clamarmos e buscarmos a presença do Senhor. Não esquece de compartilhar, o compacto está começando. Que prazer estarmos juntos. Vamos exaltar o nome de Jesus. Vamos para cima. Você pode levantar suas mãos. Vamos juntos exaltar o nome de Jesus nesse dia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim, de nós, Senhor. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, recebe
há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Vamos erguer nossa voz juntos, vamos dizer isso para Ele. Eu te entrego tudo o que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Pegue a sua voz e diga: eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, 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 receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Sim, Senhor, nesse dia nós entramos na Tua presença como aquela mulher para depositar aos Teus pés aquilo que é mais precioso de cada um de nós. Não que nós tenhamos de fato algo precioso para Te oferecer, que venha de nós, que seja um resultado do nosso mérito, do nosso esforço. Tudo que temos e somos vem de Ti. Recebemos das Tuas mãos e nas Tuas mãos devolvemos. Mas é exatamente esse reconhecimento de que tudo que temos e somos vem do Senhor que nos traz a esse lugar de adoração nesse dia. É exatamente esse reconhecimento de que tudo que temos e somos vem da Tua mão, vem da Tua bondade, que nos aproximamos, nos achegamos para depositarmos os nossos tesouros aos Teus pés, como aqueles 24 anciãos prostrados em volta do trono, lançando as suas coroas, dizendo: digno é o Cordeiro. Como aquela mulher que não se importou de entrar na casa do fariseu, em meio àquele contexto de adversidade, em meio àquele contexto de exclusão social, de rejeição religiosa, ela não se importou, ela adentrou aquele ambiente com aquele frasco, um vaso de alabastro, um perfume precioso, caríssimo. Nós também nos aproximamos, Pai, para derramarmos a nossa adoração,
nos aproximamos para derramar o nosso coração, a nossa vida aos teus pés, aos pés de Jesus, reconhecendo a excelência e a grandeza de quem Ele é, a beleza de quem Ele é, a majestade, a graça, o amor que nele habita. Ó Deus, e damos a Ele a nossa adoração, damos a Ti, ó Pai, o nosso louvor. Recebe o nosso melhor, recebe o nosso tudo nesse dia, nesse lugar de adoração em que nos encontramos, ó Pai, para além do ambiente físico, junto do Teu trono de graça. Nós nos aproximamos e inclinamos o coração, inclinamos a vida, inclinamos o que somos e o que temos aos Teus pés, e Te damos tudo, e Te damos tudo. Receba a honra, receba a glória, receba louvor, receba adoração, ações de graça, soberania. Será que você pode unir a sua voz comigo nesse dia, para dar a Ele honra, para dar a Ele glória, para dar a Ele adoração? Oh, bendito para sempre, oh, bendito para sempre, Jesus, bendito para sempre, Jesus. Vamos cantar isso mais uma vez. Jesus, 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 receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a Ti um bom perfume. Você pode exaltar o nome dEle nesse dia, você pode exaltá-lo, dizendo glória a Deus, aleluia, digitando um louvado seja o nome do Senhor, digitando glória a Deus, um aleluia. Eu gosto de falar, né? Coloca um foguinho aí, um foguetinho, um raio, oh maravilha. Jesus é bom demais, é bom demais. Não esquece, você que está nos acompanhando, pega esse link. Se você me acompanha pelo YouTube, você pode pegar esse link agora e usar o WhatsApp ou outra ferramenta de comunicação, Telegram, mensagem de texto mesmo, e-mail, não sei, mas você pode compartilhar, você pode divulgar esse link para outras pessoas. E se você me acompanha aí do Insta ou de alguma outra ferramenta de comunicação também, você pode usar aí no Insta o aviãozinho e direciona aí. Se você me acompanha do Face, eu não sei, direciona esse link aí para outras pessoas, convida mais gente para estar com a gente aqui agora, para continuarmos adorando e exaltando o nome de Jesus. Nós vamos continuar fazendo isso agora, através da entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós entendemos que isso também faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração. Então eu peço a você que você continue exaltando o nome de Jesus agora, contribuindo, ofertando. Você que é um membro nosso online, de onde quer que você esteja nos acompanhando agora, você faz parte do que Deus tem construído aqui em Orlando, e é claro, do que Deus tem feito aí também, aonde você está. Juntos nós estamos aqui nesse princípio de sinergia. Talvez se fôssemos aqui, né, uma única igreja, talvez aqui contando apenas com os membros locais aqui, nós não conseguiríamos fazer tudo o que estamos fazendo. Mas quando nós juntamos força com você aí do outro lado, acompanhando, ofertando, contribuindo, sendo fiel na entrega do seu dízimo, nós então somamos força e a gente pode ir tão mais longe, fazer tantas coisas juntos para exaltar e honrarmos o nome do Senhor. Você que acompanha a nossa transmissão, você sabe que através aqui de Lagoinha, Orlando, e através da sua vida, nós podemos tocar pessoas em tantas partes do mundo, pessoas no Nepal, pessoas no Haiti, e você faz parte disso. Então, se você me acompanha do Brasil, na sua tela vai aparecer o Pix. Se você me acompanha de alguma outra parte do mundo, vai aparecer o PayPal. Se você me acompanha da América, vai aparecer o Zelle, o Cash App. Não importa qual a sua forma de contribuição, faça a sua parte, faça o seu melhor. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus e daqui a pouco a gente volta. Tem uma palavra do coração do Pai para você, então não saia daí, vamos adorar o nome de Jesus.
amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus agora, ouvindo a palavra dele.
aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui com você. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo de número 1, diz assim, 1 Pedro 1, verso 1 diz: Eu, Pedro, sou um apóstolo de Jesus em missão, escrevendo às pessoas exiladas e dispersas, nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Não falta ninguém, ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Que tudo de bom seja enviado a vocês da parte do nosso Deus. Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre como um cristão ele deve se portar diante da perseguição, da afronta da cultura à sua volta. E é exatamente nesse contexto que essa primeira carta de Pedro ela é escrita. Você sabe pelo livro de Atos que os cristãos, quando começaram a serem perseguidos, a perseguição a princípio ela era de ordem religiosa, ela era uma perseguição de cunho religiosa. Ou seja, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos que os cristãos em primeira instância eram perseguidos pelos judeus. O cristianismo era considerada uma seita do judaísmo, uma forma errada de se pensar a fé judaica. Por isso o movimento dos fariseus e dos outros ciclos religiosos que estavam ali, então, se uniram para perseguir os cristãos, para matarem, torturarem os cristãos, para que de alguma forma essa seita, que era assim dita, esse movimento herético, ele fosse silenciado, ele fosse calado e ele desaparecesse. É interessante que ali no começo de Atos, quando esse sinédrio judaico, essa cúpula religiosa, está ali reunida para pensar sobre esse assunto, um homem chamado Gamaliel vai dizer o seguinte: olha gente, nós estamos aí perseguindo, nós estamos aí prendendo, nós estamos tentando calar essas pessoas à força, mas a verdade é uma só: se esse movimento for de Deus, ninguém poderá pará-los, Tem até um hino antigo que fala: ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem o diabo, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Esta causa é do Senhor. E esse é o conselho de Gamaliel: olha gente, se isso aqui for algo de Deus, nós estamos lutando contra o próprio Deus. E se não for, esse movimento vai acabar. Pensa em Teudas, e ele vai citando ali outros movimentos heréticos que surgiram, baseados nessa perspectiva do messianismo judaico. E eles acabaram, e Gamaliel vai dizer: olha, se esse movimento for mais um, ele vai acabar, ele vai passar, ele não vai ter duração. Mas, se ele está respaldado em Deus, nós estamos lutando contra o próprio Deus. É claro que esse conselho não foi ouvido, e os cristãos continuaram a ser perseguidos, mas o Império Romano pouco se importava com esses assuntos. É verdade que a princípio, os romanos olhavam e eles pensavam: isso aí é uma briga de judeus. Isso aí é uma confusão ali interna, é uma coisa deles lá, eles estão brigando entre eles. É uma briga de família. Eles ficam aí dizendo que o tal de Jesus ressuscitou, isso é coisa deles. Mas com o passar do tempo e à medida em que a fé cristã foi ganhando proporção e saindo das imediações da Judéia, da Galiléia e alcançando o que nós chamamos de mundo gentílico, o mundo que nós fazemos parte, foi saindo do Oriente Próximo e foi adentrando então o Ocidente, alcançando lugares onde Roma havia estabelecido o seu domínio. E então, pela chegada do cristianismo, as bases do império começaram a ser solapadas. A idolatria começou a ser de alguma forma ameaçada. Os costumes pagãos começaram a ser confrontados. A ética romana, a moral romana começou a ser confrontada. E aquela idolatria ao Estado e ao imperador começou a ser ameaçada por causa da confissão dos cristãos de que Jesus era o único Senhor do mundo, o Quírios. Então Roma passou a se preocupar com isso. E é claro que
dois eventos marcaram essa virada da perseguição. O primeiro foi a tomada de Nero ao poder. Quando Nero chega ao poder e aquele famoso incêndio em Roma e a culpa sendo colocada sobre os cristãos, mudou completamente o olhar da sociedade para com a fé cristã. As pessoas passaram a olhar os cristãos como uma ameaça, como um perigo. Aliás, muitos boatos começaram a ser levantados contra os cristãos nessa época. O pessoal começou a dizer que os cristãos eram canibais, porque naquela época, no culto em que celebrava-se a ceia do Senhor, nem todo mundo podia participar. Só os cristãos podiam ir para o culto em que a ceia era celebrada. E ali os pagãos, os ímpios, ouviam dizer que os cristãos comiam a carne e o sangue de um homem chamado Jesus. Então eles pensavam assim: esses cristãos são doidos, eles são canibais, eles comem carne de gente, eles bebem sangue de gente. Também começaram a dizer que os cristãos eram incestuosos, Por mais corrupto, por mais imorais e sem ética que os romanos fossem, para eles era inadmissível um homem casar com a sua própria irmã, ter relação sexual, com a sua própria irmã, o pai se casar com a sua filha. Para eles era uma coisa esquisita. E os cristãos se casavam com os seus irmãos, porque eles olhavam na rua, e aí o cristão estava andando e cumprimentava, falava: ô irmão, e o irmão daqui, irmão dali. Eles diziam: os cristãos são tudo doidos, eles casam com os irmãos, eles são imorais, eles cometem incesto. Então muitos boatos começaram a ser levantados, e com essa ocasião do incêndio na cidade de Roma, então a situação se tornou muito complexa. E posteriormente a Nero, então um outro imperador vai assumir o poder em Roma. E esse imperador, que é o imperador ali por trás do livro de Apocalipse, esse imperador então, ele, por causa dessa grande ameaça contra a idolatria à cidade de Roma, a idolatria à figura do imperador, então ele vai desferir também uma perseguição. Adriano vai desferir uma perseguição contra os cristãos. Quando Pedro escreve essa carta, é exatamente essa transição de perseguição que está acontecendo. Ou seja, os cristãos deixaram de ser perseguidos apenas por causa de motivos religiosos e passaram a ser perseguidos por causa de motivos políticos, por causa de motivos culturais, de valores que aparentemente feriam a cultura do mundo à sua volta. E eu não sei se você percebe, mas é exatamente em um momento como esse que nós vivemos, em que de certa forma o desconforto de um cristão deixou de ser por causa de questões religiosas para passar a ser um desconforto por questões culturais e políticas. Eu não sei quantos anos de fé cristã você tem, mas eu tenho 38 anos e eu tive o privilégio de crescer na igreja. Mas conversando com os mais antigos, houve um tempo no Brasil, aqui na América também, e até nos países da Europa, em que um cristão sofria por causa de outras religiões, e predominantemente por causa de uma rixa, que existia ali entre protestantes e católicos. Se você parar para pensar aí em toda a revolução que aconteceu nesse contexto religioso, se você parar para pensar, e levando em consideração aqui a reforma protestante, a perseguição no mundo antigo, no final aí da Idade Média e início da modernidade, século XVIII, século XIX, e até mesmo um pouquinho aí do século XX, quando o protestantismo começou a crescer no Brasil, havia-se aí uma militância muito de cunho religiosa. Padres às vezes falavam contra pastores, pastores também falavam contra padres. Eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo aqui que o único erro nesse sentido vinha dos outros credos, das outras religiões, de forma nenhuma. Quando você olha para a história, a gente é bem consciente de que a fé cristã de cunho protestante, a gente também cometeu muitos erros na história. Mas o meu ponto aqui é mostrar para você que houve um tempo na realidade do Brasil e aqui da América também, em que todo o desconforto de um cristão se dava por pessoas que professavam outras religiões, ou até o que nós podemos dizer religiões irmãs. Cristãos de outras vertentes que perseguiam cristãos de vertentes distintas. Calvinistas perseguindo arminianos. Cristãos protestantes sendo perseguidos por cristãos católicos.
E isso, irmãos, acontece ainda hoje em muitos lugares do mundo. Mas o momento em que vivemos é diferente. Não existe mais tanto essa desunião dentro do contexto da cristandade no mundo. O que nós vemos hoje é uma mudança. A perseguição, ela deixou de ser de cunho religioso para passar a ser de cunho político e cultural. Muito semelhante com o que aconteceu com esses irmãos. E inclusive, hoje o que se vê é muito do que se via lá no passado. Falsas notícias, narrativas, né? Porque nós vivemos hoje no mundo das narrativas, das fake news. Então muitas narrativas, falas tiradas de contexto, distorções, que vão levantando calúnias contra os cristãos, para que de alguma forma, essa aversão à fé cristã seja fomentada por segmentos da cultura e da política. Pedro está escrevendo para esse grupo de pessoas, para gente que está correndo, está sendo perseguida, está sendo exilado, gente que está fugindo, dispersos em outras cidades, que não podem mais permanecer no seu contexto por causa da violência urbana, da violência cultural, da violência política. E qual é o conselho que Pedro vai dar para essas pessoas nesse contexto? Como é que eu e você devemos viver em um mundo que está sofrendo uma transição, em que o desconforto por ser um cristão deixou de ser por causa de questões religiosas, para passar a ser um desconforto por questões culturais e políticas? Como é que o cristão deve agir num contexto como esse? E Pedro vai dar 2 conselhos aqui nesse primeiro capítulo. Eu não tive tempo de ler o capítulo todo, porque você sabe que o compacto é muito curtinho. Eu quis ler a introdução da carta para você perceber aí esse contexto de perseguição e dispersão. Mas Pedro vai dar 2 conselhos. Primeiro conselho, ele vai dizer o seguinte: olha para Jesus, porque Jesus também foi perseguido, e ele também foi opresso pelo mundo em que ele vivia. Ele também sofreu oposição cultural, oposição política, oposição social, mas ainda assim permaneceu fiel. Pedro vai dizer: considerai aquele que sofreu essas coisas, para que vocês não venham desfalecer. Olhem para o exemplo de Jesus. Ou seja, se o nosso Senhor foi perseguido, o próprio Jesus disse isso, né, gente? Se eu fui perseguido, vocês vão ser perseguidos também. Se falaram mal de mim, vão falar mal de vocês também. Mas se o mundo vos odeia, sabe que em primeiro lugar ele me odiou. Olha a palavra que Jesus usa, ela é pesada: ódio. Havia um ódio por parte da cultura, havia um ódio por parte da religião, havia um ódio, uma aversão política e cultural relacionada à pessoa de Cristo. Jesus disse: olha, aconteceu isso comigo, vai acontecer com vocês também. Mas a questão é que ele permaneceu firme, confiando em seu Deus e Pai. Aliás, Pedro vai dizer o seguinte: olha, se nós estamos sofrendo por praticar a justiça, nós estamos fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Não foi isso que Jesus fez? Ele não sofreu nas mãos dos ímpios por praticar a justiça. Pedro vai dizer: porque se nós sofremos por praticarmos o que é injusto, nós merecemos o sofrimento que estamos experimentando. Afinal de contas, quem pratica injustiça tem que sofrer pela injustiça que praticou. Cometeu um crime, tem que ser preso. Assassinou alguém, tem que ser preso. Há consequências para erros cometidos, para pecados cometidos. Mas Pedro vai dizer: quando nós sofremos por praticarmos a justiça, nós nos assemelhamos a Cristo. E há um galardão nesse sentido. Então o primeiro conselho de Pedro é: olhe para Jesus. Que na verdade é o mesmo conselho que o escritor aos Hebreus dá no capítulo 12. Olhando firmemente para Jesus. Na sua luta contra o pecado, contra a cultura, contra o mundo, você ainda não resistiu ao ponto de suar sangue. Então olha para Jesus e fica firme. Considera o exemplo dele, considera a maneira como ele viveu, o que ele passou, e fica firme. Segundo conselho que Pedro dá: seja um cristão verdadeiro, seja um cristão genuíno. Por que momentos como esses são importantes, irmãos? Porque momentos como esses mostram para nós quem é cristão de verdade e quem não é. Pedro vai dizer que a nossa fé, ela é provada pelo fogo. E se ela é genuína, ela não desaparece, ela se torna mais pura, ela se torna mais preciosa.
Só que a fé, quando ela não é genuína e passa pela prova da tribulação, sabe o que acontece? Ela desaparece. Nesse contexto, irmãos, ele é vantajoso porque num contexto como esse que a gente percebe quem são os cristãos de verdade e quem são os fakes cristãos, os falsos cristãos. Os falsos crentes nesse momento da perseguição, ou eles tentam acomodar o evangelho ao costume da cultura e da política para não sofrerem revés político e cultural, ou eles abandonam a fé. Eles abandonam. Por quê? Porque o desconforto pela fidelidade a Jesus não é uma coisa que faz parte da fé deles. Mas se nós não queremos sofrer pelo evangelho como Cristo sofreu para que nós fôssemos salvos, Jesus fala: nós não somos legítimos, a nossa fé não é legítima. A segunda maneira como nós respondemos a um contexto de mudança é sendo cristãos de verdade. Seja um cristão genuíno, um cristão raiz. Não seja um cristão Nutella, um cristão mimimi, um cristão que qualquer coisinha, ai, 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 ui, ui, não, né? Ai, 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 ui, coisa do pastor Eduardo de Porto São Lúcio. Não. Seja um cristão autêntico, genuíno, raiz, do fogo, pé firmado. Irmão, firma a sua postura. Se os seus pés estão vacilantes, firma eles, para que você não venha tropeçar, cair e se desviar. Não, permaneça firme. Porque, irmãos, em momentos como esse é que a gente descobre quem são os crentes de verdade e quem são os fakes crentes. Os crentes fake, os fake news, os que só carregam narrativa, mas não carregam nada genuíno e verdadeiro. Pedro vai dizer: como é que eu respondo a esse momento? Nesse momento em que há uma mudança, a minha fé me leva ao lugar de desconforto, me leva a um lugar de descontentamento. O que é que eu faço? Como eu respondo a isso? Primeiro lugar, você responde olhando para o exemplo de Cristo. Segundo lugar, seja um crente de verdade. Não seja um pseudo crente, um crente fajuto, sem vergonha, safo, safado. Não, seja um cristão autêntico, genuíno. Põe Jesus no peito, na mente, no coração. Abraça a sua fé de forma radical e vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Vamos para cima, igreja. Aleluia. Eita glória. É isso. Bom, nós estamos quase encerrando o compacto aqui, mas eu não posso deixar você ir sem antes orar com você, sem antes orar por você. Você que não colocou o seu pedido de oração, você tem ainda alguns poucos segundos para digitar o seu pedido aí, digitar aquilo que você precisa. Nós vamos orar juntos e ao final, enquanto os instrumentos tocam aqui, nós vamos fazer o apelo. Você que está aí me assistindo e não tomou a sua decisão por Cristo, a sua hora é agora, meu filho. Você virar um crente de verdade, mudar a sua vida. Oh glória, aleluia, meu Deus. Feche os seus olhos, ouça a minha voz e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos aqui nesse dia, Senhor, falando com milhares de pessoas, potencialmente milhões de pessoas, ó Pai, de tantas partes do mundo, de tantas partes, ó Deus, diferentes de culturas, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que vivem momentos distintos, talvez pessoas que estão sofrendo, Pai, na sua fé por causa da sua confiança em Ti no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, talvez, ó Deus, com a cultura vigente, com a política vigente. Pai, nós nos levantamos nessa hora também, Senhor, para clamar por esses irmãos, pela igreja perseguida. Pai, nós nos lembramos dos nossos irmãos, Pai, que vivem em contexto de opressão no Oriente Médio, Senhor. Ó Pai, em contexto de opressão, ó Pai, em países, ó Deus, de regime fechado, comunista, aonde, ó Deus, a fé cristã é proibida. Nas igrejas subterrâneas da China, Senhor. Ó Pai, na Coreia do Norte. Deus, nós oramos, ó Pai, onde há um irmão sofrendo, ó Deus, nesse dia pela sua fé, pela sua fidelidade ao Senhor, sendo perseguido, talvez até mesmo dentro da igreja, por outros cristãos, falsos cristãos, cristãos que não são genuínos, são pseudos crentes, fakes crentes, ó Deus, e perseguem os genuínos, ó Deus, porque não querem viver uma fé de verdade. Pai, nós oramos nesse dia, alcança com graça, alcança com conforto, como Pedro disse aqui, Deus, há uma promessa de graça, há uma promessa, ó Deus, de graça do Senhor, há uma promessa, ó Deus, de conforto do céu, para todos aqueles que decidem viver em obediência ao Senhor e à sua vontade.
ó Deus, e as demais necessidades que foram colocadas, ó Pai, nesse chat, Senhor. Aqueles que pedem oração pela família, pelo casamento, pela saúde, por emprego, provisão, uma ação na justiça, por filhos, ó Deus, pela libertação de vícios, por uma fé mais autêntica, por santificação, Pai. O Senhor conhece cada um deles. Eu não consigo ver todos os pedidos nessa hora, mas o Senhor vê. E juntos nós unimos a nossa voz e clamamos por Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem com provisão, vem com resposta, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, não fica de olhos abertos, vai. Agora você vai olhar para mim. Você já ficou muito de olho fechado. Olhando para mim aqui agora, com suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso do Senhor. Me recebe, Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos seus caminhos, mas eu me desviei. Hoje, arrependido, eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Você que está tomando essa decisão, você vai digitar para mim, por favor, hashtag eu decido por Jesus. Não importa se você fez essa oração pela primeira vez dizendo: estou entregando a minha vida a Cristo, perdão, ou estou voltando para Cristo. Você vai digitar para mim, hashtag eu decido por Jesus. Os instrumentos vão continuar tocando aqui por mais alguns minutos. E daqui uma semana, semana que vem vejo você para mais um compacto, para finalizarmos essa série falando sobre cristão, censura, o posicionamento nosso diante do mundo. Deus abençoe você, até a semana que vem. Vamos para cima, não deixa de digitar aí, valeu! Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.